Ação, né, vereador? Faz parte. Obrigado pela paciência aí, tá Imagina, certo. imagina. Mas esse sinal de internet tem sido complicado e não somos só nós que estamos fazendo os lives, são várias e várias pessoas que estão fazendo, até porque é uma forma de nos aproximar nesse isolamento. É uma forma de Exatamente. levar conteúdo de qualidade, trazer boas notícias, a mensagem de esperança, de alegria. E nesses momentos fica tudo congestionado, o sinal não fica bom. Mas É quero, verdade. quero agradecer muito, Michele, a sua participação. Michele Castro. A Michele é psicóloga, ela tem o projeto Amor no Céu, que depois eu quero que você fale sobre o projeto para a gente, tá bom? Claro, com prazer. E nesse tempo de confinamento, todos nós que tínhamos uma vida agitada, com uma rotina pré-estabelecida, nos vimos de uma hora para outra presos dentro de casa, por uma imposição necessária, por uma razão necessária, que é a prevenção ao coronavírus. É E verdade. diante desse confinamento, existem aqueles que estão com a família, como eu, como você, mas existem aqueles que estão só, que vivem só e que estão numa solidão, acredito, muito grande. Nesses momentos de isolamento, doutora Michele, como manter uma boa saúde mental? Eu começo perguntando, como que a gente identifica que a gente está bem ou que a gente precisa de ajuda porque esse isolamento não está fazendo bem? Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez, vereadora, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. A gente realmente tem percebido uma demanda muito especial, uma demanda emocional e afetiva nesses dias, né? Sem De dúvida. recolhimento. E os psicólogos de todo o país, nós temos nos mobilizado no sentido de atender a uma demanda nova. Nós temos disponibilizado números de telefone para atendimento emergencial, né? Um atendimento de 15, 20 minutos, às vezes para tirar a pessoa da crise de uma ansiedade, né? E as pessoas estão lidando com um fato novo. Eu nunca vivi isso. Acho que o senhor Ninguém. e todos aqueles que estão nos Não. ouvindo também nunca viveram isso. E esperamos e tenho convicção que vai passar rápido, com fé em Deus. Vai passar, vai passar. Como eu escrevi no último post lá do Amor no Céu, de uma experiência que eu tive no hospital, eu coloquei, espero que o coronavírus passe e o desamor também. Sem E, dúvida. na verdade, esse processo de nos recolhermos em nossas casas, ele foi para nós, né, que não somos do Estado, que não somos da área de planejamento macro, para nós nos pegou de surpresa. Então, minha filha mesmo recebeu a mensagem da escola que ela não teria aula na segunda-feira, no domingo à noite. Então, a gente já estava tudo preparado para levá-la à escola na segunda-feira e descobrimos que não haveria aula. E aí, ao longo da primeira semana, que foi a semana passada, nós fomos cada vez nos recolhendo mais, nos conscientizando do perigo que estávamos correndo fora de casa. Porque, na verdade, esse processo de estarmos aqui hoje guardados em nossas casas é um gesto de amor, né? Isso é Sim. cuidar dos nossos velhos, né? Dos nossos idosos, é cuidar das pessoas que têm algum problema de imunidade, né, que fazem algum tratamento de câncer, que têm alguma doença crônica, porque essas pessoas, elas são muito vulneráveis aos efeitos do coronavírus. Sim. Então, nós nos guardamos em nossas casas para guardar aqueles a quem amamos. E você me perguntou como que eu faço, né, para identificar se eu estou desenvolvendo algum processo ansioso, se o medo está tomando conta de mim. E Na verdade, aproveito, doutor Michel, até porque essa foi uma pergunta que me enviaram pela internet. Eu abri hoje no meu Instagram a caixa de aham, perguntas para pessoas que aham. queriam participar e me foi enviada a seguinte pergunta: como trabalhar a ansiedade nesta quarentena? Então, queria, já que você vai falar sobre isso, como nos manter bem, como que a gente trata essa ansiedade diante de uma perspectiva que a princípio não é boa. Nós vamos vencer a pandemia, nós vamos vencer essa doença. Mas há uma ansiedade. E como vai ser a nossa vida financeira? Como vai estar a economia do país? Eu vou ter emprego ou não vou ter emprego? Minha família vai ter o sustento ou não vai? Nós vivemos num Isso, país onde a grande parte das famílias não tem reserva financeira. é Os micro e verdade. pequenos empresários trabalham com fluxo de caixa que eles têm capital para até 27 dias em média.
Isso vai vencer agora. Para alguns já venceu. Como manter a autoestima boa, uma elevada autoestima, não ter ansiedade, não começar um processo depressivo nesse momento? Uhum. O que acontece? Tudo aquilo que é novo, que nos pega de surpresa, na verdade, o ser humano, é do humano a gente sentir, a gente temer o desconhecido, né? Sim, Eu faço isso muito com os meus pacientes no consultório, principalmente aqueles que consultam mais no fim do dia, que dá para apagar a luz e ficar tudo escuro, para sim. mostrar que a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não vê, não conhece. Então, para diminuir a minha ansiedade, eu vou trazendo à luz o que é essa situação, o que realmente está acontecendo. E esse processo ansioso, o que é um processo de ansiedade, vereador? Explicando assim de forma bem didática e simples. A ansiedade é um sentimento que me tira do aqui e agora e me coloca em algo que eu acho que vai acontecer lá na frente. Que eu Em imagino, preocupações né? futuras. Me coloca lá no mundo das ideias, né? Eu começo a imaginar as minhas contas para pagar, eu vou perder o emprego, os meus pais são idosos, estão isolados sozinhos, eles não vão conseguir superar essa crise, eles vão morrer. Eu escutei outro dia de uma amiga, eu tenho medo dos meus pais morrerem, né? Que ela tem os pais idosos. E aí eu não consigo manter a minha mente saudável no momento em que eu estou vivendo. Quando eu vivo esse processo ansioso, eu deixo de viver as belezas desse momento, do aqui e agora. Porque todo o presente, tudo que a gente vive, tem o seu processo escondido, que é bonito, que é belo, que eu devo buscar dentro de mim. Então, sobre aquela. Como é que eu vou fazer, né, para identificar, para me conhecer, para perceber esses processos ansiosos? Eu posso me fazer perguntas. Eu posso questionar a validade dos pensamentos que surgem para mim, né? Porque assim, nós estamos dentro de casa, mas será que nós perdemos os propósitos de nossas vidas? Então, qual é o meu propósito de vida? Ele ainda está aí, ele não morreu. Ele está guardado aqui comigo, ele está em stand-by, mas assim que eu for liberada a sair, a me movimentar, a me socializar, ele continua. Mas também existe um propósito que eu carrego só comigo. Sabe aquele bem íntimo, secreto, que está lá no meu coração, aquele sonho que eu nunca contei para ninguém, ele está aqui. Aquilo que eu idealizo para mim, desde quando eu comecei, eu me Exatamente. entendo por gente, o meu sonho mais Exatamente. profundo, aquilo que de fato me Exatamente. motiva a andar, a ir para frente, a perseguir momentos novos, realizações, atingir o meu ideal. E esse sonho, ele não está confinado. Porque o nosso coração, ele extravasa o nosso corpo, ele extravasa a nossa casa. Os nossos sonhos, eles não estão presos dentro da nossa casa com a gente. Então, ficar dentro de casa mudou os meus valores, mudou quem eu sou, mudou as minhas motivações. O que me motiva a seguir, a levantar da cama todos os dias, a sair para trabalhar, para cuidar, para estudar, né? A sair para viver. Essa motivação está viva dentro de mim. Então, eu devo voltar-me para dentro de mim, porque antes de voltarmos, vereador, para dentro das nossas casas, nós devemos nos lembrar que esse é um período único na história da humanidade, em que nós estamos tendo aquela chance que nós tanto pedimos. Ah, eu gostaria tanto de ter tempo para ficar mais em casa, eu gostaria tanto de ter tempo para os meus filhos, para a minha família, para fazer um projeto, para pensar em mim, para cuidar de mim. Olha aí, o tempo chegou. Então, na verdade, essa coisa da ansiedade, essa relação da ansiedade com essa crise que nós estamos vivendo, e eu coloco crise entre aspas, por quê? Nós vivemos uma crise na saúde, mas eu não preciso viver uma crise emocional. Eu Entendo. não preciso viver uma crise afetiva. Porque a minha mente pode estar guardada dos pensamentos que não vão me servir neste momento. E aí, existe não sei se eu já posso falar daquela Claro. técnica que o senhor mencionou. Sim, que é a Acalme-se, que é uma técnica que foi adaptada pelo Bernard Range, que é um professor de psicoterapia da UFRJ. Como que é esse Isso. Acalme-se? Acalme-se bem separadinho. O que nós estamos precisando neste momento é nos acalmar, né? Em Esse todos os professor, sentidos, né, professor? Em todos os sentidos. exatamente. E aproveitar, como você bem falou, esse momento único na história da humanidade para fazer, vamos assim dizer, uma faxina de propósitos, uma faxina na própria vida, Que limpar aquilo, privilégio. limpar aquilo que não nos faz bem, que nos incomoda, mas a gente estava deixando de lado. E na Esperando o hora tempo, né? Surgir.
e que na hora que a porta, vamos assim, de casa abrir novamente e a gente puder sair, a gente vai estar mais limpo, mais leve, mais consciente do nosso papel como ser humano e também daquilo que a gente quer para a vida, não só nossa, mas da nossa família, da nossa cidade, da coletividade. Nós estamos passando por transformações psíquicas, emocionais muito profundas, vereador, nesses tempos de isolamento. A pessoa, a Michele, a psicóloga Michele, a pessoa Michele, a mulher Michele, que vai sair de casa quando puder, não vai ser a mesma pessoa que entrou no primeiro dia de isolamento. Então, todos nós estamos passando por transformações profundas que passam por isso que o senhor mencionou. Um processo de limpeza. E esse processo de limpeza, ele é da casa, ele é da alma, do coração, dos pensamentos assertivos, dos medos, das relações. Olha que tempo maravilhoso para nós restabelecermos as nossas relações. Perdoar aqueles que nos feriram, restabelecer a conexão com os nossos familiares, né? Porque a gente dizia que não tinha tempo, agora a gente tem. Então, na verdade, hoje, o dia de hoje, ele está sendo um presente. Nós podemos fazer dele um presente, confiando que todos nós estamos fazendo a nossa parte, o Estado, o governo, né? O senhor com o seu trabalho aqui junto à Prefeitura de Goiânia, os nossos prefeitos, governadores, todo o nosso Estado, tudo aquilo que vem do macroambiente do Brasil, eles estão se organizando para cuidar de nós. Qual que é a nossa parte hoje? O que eu posso fazer hoje? Eu, cidadão, posso fazer hoje? Ficar em casa. Então, eu também estou fazendo a minha parte. E ao ficar em casa, eu sei que eu estou me cuidando e cuidando daqueles vulneráveis. E eu dou um objetivo também para mim passar por isso. Eu tenho um objetivo nessa crise da saúde. Meu objetivo é cuidar do próximo. Né? E aí, junto com isso, já que eu estou fazendo a minha parte, eu continuar fazendo a minha parte, higienizando as minhas mãos, né? Com água e sabão, quando não for possível com álcool em gel, evitando sair, muito pouco provavelmente eu vou me contaminar e aos meus familiares. Então aí eu já excluo o medo, que é o medo de me contaminar e de morrer. E vai se acalmando. Exatamente. Aí eu começo a me acalmar e a gente entra naquela técnica que o senhor falou, que vem lá da psicologia da terapia cognitivo-comportamental. Não é a minha abordagem, mas o que a gente tem feito? Estava falando para o senhor da União dos Psicólogos, né? Sim. Pensa numa ligação que tem chamadas de espera e pessoas ligando para poder pedir socorro, um apoio emocional. Então, elas precisam ser ligações breves, né? Onde a gente consegue cuidar daquela pessoa que entra em contato conosco, para que ela se acalme, para que ela saia daquele processo ansioso e consiga viver mais um dia, porque nós estamos vivendo um dia de cada vez. Então, essa técnica Acalme-se, ela foi muito feliz de ser lembrada agora, porque ela cabe muito bem nessa situação. O que ela faz? Ela te ajuda a trabalhar um processo de ansiedade que está instalado neste momento. Eu estou ali lavando a minha louça e, de repente, me bateu uma ansiedade. Meu Deus, eu não estou vendendo, eu preciso das minhas vendas para viver, como é que eu vou colocar comida na mesa semana que vem? Eu tenho um aluguel para pagar, os meus filhos estão doentes, precisam de remédio, e aí começam a vir esses pensamentos. Os pensamentos fazem com que o corpo responda. Você sente tremores no corpo, dores musculares, o seu corpo fica enrijecido, dores nas articulações, você pode ter uma dor nas costas, uma dor de cabeça, enfim, o seu corpo responde, ele produz sintomas. Então, neste momento, eu identifiquei que tem um processo ansioso ali. A técnica Acalme-se, ela diz assim pra gente, ela separa cada letrinha, como o senhor bem falou, como uma técnica, um passo a passo para eu sair de uma crise de ansiedade. Bom? Então, na primeira letra, que é o A, ele diz assim, ó, aceite. Aceite o seu processo ansioso, não briga com ele, não. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Para de fugir, porque quando você foge, aquilo do que você foge te domina. E quando você aceita, você integra. Então, é aceitar a minha ansiedade, aceitar o meu processo depressivo, excluir isso de um processo de medo. Sabe? Substituir o medo por aceitação, parar de lutar com o desconhecido. Tá tudo escuro. Se eu tô ansiosa, eu perco a minha visão da realidade. Porque eu deixei de estar no aqui e agora, estou lá na imaginação, como o senhor falou. Né? Então tá tudo escuro. Não adianta eu lutar. Então eu aceito e começo a me voltar para dentro de mim. E aí a segunda letra do Acalme-se é a letra C. Diz assim, ó, contemple. Então eu volto para dentro de mim, né? Trabalhando a respiração, a gente vai falar isso mais adiante, abro os meus olhos e começo a contemplar aquilo que está ao meu redor.
Hoje nós estamos dentro de casa. Se a sua casa tem um quintal, vá ao seu quintal, veja se ele tem planta, veja o que o seu quintal te oferece, veja como estão os seus muros, se eles precisam de cuidado. A gente se preocupa tanto com os muros que se levantam, né? Olha aí, mais uma oportunidade simbólica de eu cuidar dos muros que podem se levantar contra mim, dentro da minha fantasia. Então, observe. Se você não tem um quintal, se você mora num apartamento, observe o que tem ali. Observe a mobília, como foi que você conquistou aquela mobília. Observe as pessoas que estão ao seu redor. Quem são? É o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus familiares que estão ali, né? Guardados em casa com você. Observe os presentes que Deus já te deu, as conquistas que você já teve. Abra a janela, observe a natureza, veja o céu. As pessoas estão tendo tempo para contemplar a lua. Não havia tempo para contemplar a lua. Eu amo a lua. As pessoas estão tendo tempo para ver o nascer do sol. Então, contemple aquilo que tiver ao seu redor. E aí, o que você faz? Você desloca a sua visão do seu processo ansioso para algo mais amplo. E você percebe que existe algo muito maior que vai além de você. Então, você não está sozinho. E aí vem a terceira letra do acalme-se, que é o A. Haja. De que forma? Você precisa pegar o seu desespero, ok? E colocar ele em seu favor. Mas em que favor? Para que você fuja da ansiedade. Literalmente, fugir da ansiedade. O lugar ansioso é esse aqui. Imagina uma caixinha. Essa caixinha é o lugar da sua ansiedade. Você vai sair dessa caixinha da ansiedade e vai para um outro lugar. Você vai agir em seu favor. Você vai abandonar aquela ansiedade naquele momento em favor de outros pensamentos que virão para te ajudar, para te acalmar, para cuidar de você, para diminuir o ritmo da sua respiração, das suas ações, ajudar com que você volte a respirar mais devagar. E aí a gente entra na letra L, que é libere o ar dos seus pulmões, lentamente, sem pressa. A respiração. Libere o ar, né? A letra L do acalme-se é isso. Pede que você faça um exercício respiratório. E esse exercício respiratório, ele é quase matemático, porque existem tantas publicações científicas comprovando o bem da respiração que não dá para refutar. Basta eu acreditar e fazer o exercício, puxando o ar lentamente para dentro de mim e sentindo o ar entrando. Sabe quando você consegue imaginar o caminho do ar entrando para dentro de você, invadindo os seus pulmões e te dando vida? Oxigênio é vida. E aí você sente a vida entrando em você. Por alguns poucos segundos, segura aquele ar, uns 3 segundinhos, e solte de uma forma mais lenta ainda. Você pode fazer assim, ó, contar até 3 inspirando e até 6 expirando. Só que essa respiração, vereador, ela é muito importante que a gente fale, porque eu acho que vai ajudar. E a gente tem passado isso, inclusive, pelas ligações para as pessoas que têm nos chamado. A gente pode fazer ela aqui, ó, enchendo o peito de ar, porque eu sobrecarrego os meus músculos, eu causo tensão nas minhas costas. Na verdade, ela é uma respiração de barriga, igual a do neném. O neném nasce fazendo a respiração correta. Depois, ao longo da vida, por questões estéticas, a gente abandona o jeito certo de respirar, porque quer manter a barriga no músculo, né? E desaprende. Então, essa respiração, chamada de respiração diafragmática, é a respiração que empurra o diafragma lá para a barriga. E aí a sua barriga enche de ar e o peito fica quietinho, ó. Enchi a barriga de ar. Minha barriga tá uma bola. E aí eu solto esse ar, empurrando o meu umbigo lá para as minhas costas. Soltando, tentando soltar mais ar do que eu conseguir respirar. Isso é um processo de limpeza. Você está falando, eu estou tentando aqui, não é simples, não. Não é simples. Nos primeiros momentos, as pessoas costumam não conseguir, mas é um exercício. Na verdade, o que mais não falta para a gente agora é tempo para fazer novos exercícios. Verdade. Né? Para aprender novos exercícios. Então, você pegando o seu diafragma e usando ele para expulsar o ar, a sua barriga vai murchar. Pensa no umbigo tentando encostar lá nas costas. Aí a gente vai entrar, eu gosto muito dos símbolos, das analogias, naquilo que o senhor falou, na história da limpeza. Eu vou estar tirando para fora do meu corpo o gás carbônico que é tóxico para as minhas células. Então eu vou estar limpando o meu corpo, limpando a minha mente, me liberando para receber os presentes que a vida tem ali para me oferecer naquele momento.
né? Então, mais um passo para sair do processo ansioso. O outro passo, depois de liberar, o M do Acalme-se, ele pede para que você mantenha o foco nos passos anteriores, né? Os passos anteriores foram aceitar a minha ansiedade, eu não vou brigar com ela tá ali. Depois que eu aceito, na psicologia a gente vive esse paradoxo. Primeiro eu aceito, depois eu transformo. Então, depois que eu aceito, aí eu vou contemplar, né? Então, a gente vai contemplar o nosso interno e também abrir as janelas, contemplar o céu, os pássaros, a chuva, as árvores, né? Ver que existe vida fora da ansiedade. E que a vida continua. A vida continua. Por mais que a gente não veja pessoas andando nas ruas como a gente via, os carros nas ruas como a gente via, os pássaros continuam voando. O sol continua caminhando no céu. A lua vai nascer novamente. A vida continua, ela não morreu, nós estamos vivos. A vida que há em nós, a nossa energia vital continua operando em nós. E aí, e aí a história da respiração, né? Então, o M é isso, mantenha todos os passos anteriores, de aceitar, contemplar e respirar. Depois disso, muitas vezes, sem que eu perceba, eu já estou fazendo o que a letra S me sugere, que é sorrir. Sorrir para a vida, sorrir para mim mesmo, sorrir da minha história. Lembrar das minhas histórias de antigamente. Esses dias para trás eu vi o senhor postando um TBT antigo na fazenda. Meu bisavô e minha irmã que acabou de entrar aqui. A gente era pequenininho assim e ele estava lá naquela posição famosa de cangagrilo do lado. Exatamente. Sabe o que eu senti quando eu vi aquela foto, vereador? Cheiro de bosta de vaca e terra molhada. Cheiro de fazenda, cheiro do campo. Cheiro de fazenda. Quando eu vou para a roça, quando a gente sai do asfalto, que a gente pega a estrada de chão, eu já começo a imaginar o cheiro da bosta da vaca, eu fico arrepiada. Porque isso é uma memória afetiva, né? Então vamos resgatar as nossas memórias afetivas. Só de resgatar as nossas memórias afetivas, a gente já vai estar abrindo um sorriso sem perceber. Verdade. E o sorriso também é um instrumento para que eu saia de uma crise ansiosa, de um processo de ansiedade que estava instalado. E aí eu vou lá para a letra E do Acalme-se, que é esperar. O que eu vou esperar? O que eu espero desse futuro que vai chegar? Né? Como é que estão os meus pensamentos? Aonde eles estão? O que está acontecendo com o meu pensar, né? Com o meu idealizar neste momento? Eu posso esperar coisas ruins? Posso, mas eu sei que isso é tóxico para mim. Que isso não vai me tirar de onde eu estou agora e não vai me acrescentar. Não vai me fazer encontrar a cura do coronavírus, não vai me fazer produzir uma vacina mais rápido, não vai fazer com que os dias de recolhimento passem mais rápido. Então, o que eu posso esperar? Eu posso esperar que essa crise vai passar. Ela vai passar. A humanidade já passou por tantas crises, né? Aí nós temos os nossos adolescentes que estão estudando história para poder fazer o Enem, estudando a história da humanidade. Vamos resgatar. Quantas crises nós já passamos? E todas elas foram usadas em favor do crescimento da pessoa humana. São tecnologias novas que surgem, são alimentos novos que surgem, são novas maneiras de viver, de se conectar. Essa conexão que nós estamos fazendo agora através da videochamada, né? Um link ao vivo através do Instagram surgiu de uma demanda, surgiu de uma crise. Então, a crise, na verdade, é uma oportunidade muito rica de crescimento. São várias janelas de novas oportunidades. Basta a gente focar, não no problema, mas sim naquele momento e o que ele pode nos revelar de novo, de oportunidades. Exatamente. Olha só, tem vou abrir aqui uma participação. Está dizendo assim, ó. Levo 14 dias a Leila. A Leila mora na Espanha, ela mora em Barcelona e ela está literalmente confinada, sem poder ir ao supermercado. Ela só pode ir ao supermercado uma vez por semana e só ela e um outro membro da família. Então ela não pode ir ela e os filhos e o marido, ela só vai ela e mais alguém. Se andar com mais pessoas, é multada, porque a polícia está na rua, o exército está na rua, fazendo com que o isolamento seja cumprido, porque lá, hoje, infelizmente, já passou casos da China e da própria Itália. É uma situação muito sofrida lá. Então, imagina, uma pessoa que não pode sair nem para ir ao mercado.
Aqui, a cada 4 ou 5 dias, a gente ainda está indo ao mercado, né? Porque é necessário nos manter abastecidos. Lá nem isso eles podem fazer. Não. Então, ela está dizendo aqui que são 14 dias, não está sendo fácil. Mas o pior é ver que tantas pessoas estão adoecendo e ver pessoas próximas adoecendo. Nos países menores, principalmente Itália e Espanha, mais pessoas realmente estão vendo seus familiares adoecendo. Isso gera medo, gera angústia, né? Aqui eu também tenho amigas que têm famílias na Itália, que estão muito preocupadas. Mas o que que acontece? A gente pode enviar o nosso afeto, a gente pode enviar o nosso amor e a gente pode confiar. A gente pode confiar que nessa hora, vereador, é muito importante o exercício da nossa espiritualidade, da nossa fé. Sabe? Cada um na sua fé, na sua crença, buscar aquilo de oculto, de sagrado que tem dentro de si e confiar que existe algo também muito maior que cuida de nós nesses momentos de crise. Entregar as vidas dos nossos familiares. Aquilo que a gente não pode fazer, quando eu tenho uma fé em alguma crença, alguma religião, eu confio que há um Deus, há um alguém, né, uma força que pode cuidar para mim. Então essa é a hora que essa é a hora de entregar aquilo que eu não controlo. Essa é a hora de confiar que tudo vai ficar bem e tudo vai ficar bem, né? E aí, como é que eu faço, então, para tudo ficar bem, para conseguir passar por esses dias? A Mauri Garcia falou podar o nosso jardim. A gente começa, né, a encontrar tempo para fazer a manutenção das nossas vidas. Quantos jardins não estavam por aí por fazer? Né? Que pegaram esse tempo de chuva aí, cresceu a erva daninha, perdeu a forma, e que agora nós estamos tempo de cuidar. Modelando um formato diferente, né? Fazendo novos contornos, fazendo desenhos diferentes daquilo que nós queremos para a nossa vida. E esses novos contornos reproduzem o nosso novo eu, o nosso novo ser, porque nós, repito, nós não somos a mesma pessoa do primeiro dia, nós não somos a mesma pessoa do segundo dia. Nós estamos, na verdade, tendo um crescimento, esse processo de autoconhecimento, ele sofreu uma aceleração. É uma oportunidade riquíssima. E aí a Samila pergunta, vale a pena tentar manter a rotina durante esse período? A rotina, na verdade, ela é um remédio para a nossa saúde mental. Mas qual rotina, doutora? Porque a rotina era ir para a rua, trabalhar, lutar, matar um leão cedo e outra tarde, voltar, descansar, para o outro dia recomeçar. Hoje nós não temos rotina. Pelo menos eu não me programei, minha família não se programou, a maioria, para ficar em casa. Então essa rotina é meio que complicada. E aí, aproveitando a pergunta da Samara, que você vai responder, eu li hoje um depoimento de um jornalista. Ele publicou, inclusive, hoje, que ele ficou isolado na Itália. Ele ficou 14 dias. E também de uma forma abrupta, ele e a esposa. E foi quando ele percebeu, no segundo dia, que um estava quase que matando o outro. Era briga o tempo inteiro. E aí ele lembrou que a China, um dos grandes efeitos colaterais do confinamento, além do sofrimento, da dor, da perda de pessoas próximas, que muitos morreram, muitos ficaram doentes, foi também o aumento exponencial de divórcios pós-crise. E aí ele sentou com a esposa, conversou e falou assim, isso não está certo, nós não somos assim, vamos estabelecer uma convivência harmoniosa, vamos nos respeitar, porque estava naquele ponto que um falava oi, oi, o outro já perguntou oi, por quê? Eu acredito que isso pode estar acontecendo em muitos lares. Graças a Deus, no meu ainda não. A Adriane está tendo paciência comigo, tá certo? Mas não é fácil. Como manter essa saúde entre casais bem, a relação com os filhos? Os filhos iam para a escola todo dia, tinha atividade, tinha a rotina deles. E agora? O meu caçula, eu tô quase matando ele, porque fica no videogame o tempo inteiro. Eu falei, filho, sai daí, vem cá comigo. Aí ele fica 10 minutinhos comigo, volta pro videogame. Como manter essa saúde, essa harmonia, vamos dizer, melhor? Então, a gente, na verdade, pode pensar em tentar dividir esse período de recolhimento em fases. A primeira fase do recolhimento deu aquela sensação de férias. Oba! Tô de férias, né? Inclusive, a gente via muito nos primeiros dias as famílias com as crianças nos parquinhos. Né? Acabava lotado, zoológico gente, o parque. Exatamente.
E aí, passados os primeiros dias, na medida em que nós fomos nos informando, a realidade veio, né? Sim. Qual é a realidade dados dentro de casa por um motivo maior que pode colocar a nossa vida e a vida daqueles a quem amamos em risco. Então, a gente precisa adaptar essa palavra rotina. Porque antes, esses dias eu recebi uma piadinha dizendo que mulher não está acostumada com marido dentro de casa, não. As mulheres estão ficando doidas com os homens dentro de casa. Ninguém aguenta mais ter cara de... E nem o marido ficar dentro de casa o dia inteiro. Isso é loucura. Gente, os homens estão pirando porque as mulheres estão pondo eles para lavar a xícara do café da manhã, para trocar as crianças, para brincar. E se não faz isso, o cinto come aqui em casa. André, você não fez isso. André, você não fez isso. Sim, senhora. Sim, senhora. Na verdade, a nossa casa é a nossa primeira empresa. A nossa casa ela é a nossa primeira sociedade. Nós reproduzimos lá fora aquilo que somos aqui dentro. Então, as nossas relações lá fora das nossas casas, elas estão adoecidas porque nós estamos adoecidos dentro de casa. Então, para que eu passe por essa questão da rotina, primeiro eu vou me reconectar com os meus familiares, me reconectar com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com o outro familiar que mora dentro da minha casa, os meus pais, né? A gente vê aí todo tipo de organização familiar. A gente vê aí famílias com 10, 15 pessoas confinadas dentro da mesma casa e pessoas sozinhas, como o senhor bem mensurou, né, no início da nossa live. Então, esse primeiro momento ele é de reconexão. Eu preciso me reconectar. Quem é esse homem com quem eu me casei? Quem é essa mulher com quem eu me casei? Quem é esse filho a quem eu pari um dia? Quem é essa mãe que me criou? Esse pai que tanto me cuidou, né? E aí eu me reconecto com essa família. Fazendo uma reconexão, a gente traz a união. Porque para estabelecer rotina, vereador, tem que ter união. Por exemplo, eu chego no meu trabalho às 8 horas da manhã e bato o meu ponto porque o meu chefe mandou, senão eu vou ser demitido, né? Eu chego no meu consultório às 8 horas da manhã porque eu marquei com o meu paciente que eu estaria ali às 8 horas da manhã para atendê-lo. Se eu não estiver, eu perco aquele trabalho com aquele paciente. Então, existe algo maior que opera para que a rotina seja mantida. Eu paro no sinal vermelho porque é lei, né? Eu levo as crianças para brincar no parquinho depois das aulas, porque senão elas me deixam doidas dentro de casa. Então, tem algo maior que me move. Então, o que vai me mover dentro de casa? A primeira coisa que me move dentro de casa é o afeto. Primeiro por mim, pela minha história, pela minha existência, por quem eu sou não morri. E aí, me reconecto afetivamente com os meus, com esses que estão comigo presentes dentro da casa. Primeiro, e aí primeiro é como você falou, eu passo a me aceitar e, vamos dizer assim, a me amar novamente. Então, é um papo direto com o espelho, né? Fala assim, ó, André, fazer as pazes com o espelho. Entendo. Me reconectar com o espelho. Amar o meu espelho. Jung fala que o ser humano, ele chega aos limites do absurdo para fugir da própria sombra. Ninguém quer entrar em contato com a própria sombra. Aquilo que está guardadinho, aquele sentimento de raiva, de rancor, aquele sentimento de inveja, aquele medo, né, exacerbado, aquela compulsão escondida, enfim, todos nós temos os nossos segredos. Todos nós temos aquilo que é secreto guardado dentro de nós. E para eu me reconectar comigo, eu preciso me reconectar com tudo que há em mim. O que eu chamo de luz e aquilo que está guardado nas sombras. Quando eu me integro enquanto pessoa, vereadores, somente nesse momento eu estou pronto para me relacionar de verdade, para me entregar com inteireza para o outro. E quando eu consigo manter essa relação de uma forma mais verdadeira, mais profunda, depois de me relacionar comigo, aí eu consigo me unir e trabalhar como um time. Um time, ele se une em favor de uma medalha comum, de um troféu comum. Então, ok, que rotina que eu posso manter dentro de casa? Primeiro, quem tem filhos, né? O senhor falou dos seus filhos. Os filhos saíram de uma rotina de forma abrupta, que é a rotina escolar. Eu vou passar as atividades escolares, muitas escolas já estão encaminhando, muitas universidades e escolas já estão oferecendo aulas online, videoaulas, né? Então, a criança precisa manter aquela rotina de estudo. A gente pede que, de preferência, seja inclusive no horário em que ela estudava. Mas quando a gente fala isso, não, justo agora, que eu posso acordar um pouquinho mais tarde, né? Essa é mais uma vantagem da nossa rotina atual. Ela é flexível. Sim. Né? A gente pode flexibilizá-la. A gente não precisa injetar. O dia é grande.
Ixi, ó, eu não preciso estar às 8 horas da manhã e bater o ponto no meu trabalho. Eu É. posso chegar às 8h30, posso chegar às 10, fico até mais tarde, Não né? vou perder a primeira aula, no caso dos Não vou meninos. perder, tá ali gravada na internet. Então, mantenha, as crianças, elas são uma esponjinha. Elas aprendem assimilando, né, absorvendo aquilo que o ambiente oferece para ela, que os seus pais falam, que os seus pais ensinam, né, que os seus pais são a primeira sociedade da criança, depois a escola. Então ela vai aprender com o pai e com a mãe. O que esse pai e essa mãe estão fazendo dentro de casa? Eles estão passando o dia todo de pijama, vendo Netflix, jogando videogame, comendo brigadeiro na panela, né? É isso que eles estão fazendo, é isso que a criança vai querer fazer. Mas se o pai e a mãe levantam, escovam os dentes, colocam uma roupa e falam assim, criançada, hora de trabalhar, todo mundo vai para as suas atividades, né? Coloca a criança num lugar lúdico, um lugar dela, para que ela estude, faça os seus deveres, as suas tarefas. Enquanto isso, o pai e a mãe que têm atividades externas, que conseguem fazer de casa, que são os teletrabalhos, né? Vão ali fazer o seu trabalho. Estabelecer um horário para as refeições, manter o horário para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, sentar-se à mesa junto com a sua família. Essa é uma É muito bom. rotina tão sonhada, Isso tão é muito bom. desejada, não é? Isso é um privilégio. Eu falo, eu tenho alguns pacientes, eu tenho um paciente específico, e ele está aqui, ele vai saber o que eu estou falando. Ele almoça em casa todos os dias com a família. Ele não garante o jantar. Você? Eu busco a semana inteira. É raro o dia que eu falho e não almoço em casa. Isso é um compromisso que eu fiz comigo mesmo. Olha Porque isso. meus meninos, eu tenho um filho de 24 anos que mora em São Paulo, já formou, trabalha lá, e tenho dois menores, um de 14 e 12. E isso passa muito rápido, até porque são homens. Então, daqui uns dias estão buscando no mundo e acho que filho tem que voar, mas tem que se tornar. Ele vai encontrar afeto, apoio sempre que precisar. Então, como esse tempo passa rápido, eu sempre tive esse compromisso comigo. E que, na verdade, é um compromisso com eles, com a minha esposa, com meus filhos, de almoçar em casa sempre que possível. É raro o dia que eu não almoço na minha casa. E aí a gente que não consegue, guarda até uma invejinha, né? Porque assim, é um desejo muito profundo. E aí, de repente, esse desejo chega e você se deprime, né? Poxa, eu gostaria tanto de estar no meu trabalho agora. Eu tô achando muito engraçado, porque nós, seres humanos, nós somos ambivalentes. O que nos move, vereador, é um negocinho, um bichinho chamado falta. A falta é que move a humanidade. Então, eu sinto falta de almoçar com a minha família porque eu não posso. Aí agora eu tô sentindo falta de ir pro trabalho porque eu não posso. Então, aí, mais uma vez, é aquele exercício de ser grato pelo presente, pelo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Existe um ditado por aí, não sei se alguém já ouviu falar, que diz assim, ó, o melhor da festa é esperar por ela. Na verdade, o melhor da festa é desde a época do planejamento, né? Mas o dia da festa também é legal. Então, eu sonhei em almoçar com a minha família um dia e hoje eu tô podendo almoçar todos os dias. Eu posso colocar a mesa, colocar os pratos, os talheres, né? Fazer uma refeição, preparar junto com os meus filhos, com o meu esposo, com o meu companheiro, né? Essa refeição familiar. E aí essas refeições, elas vão... Aí nós estamos comendo mais? Gente, quem não está comendo mais, levanta a mão. Porque eu acho que está todo mundo comendo mais, né? Já tem até uma piadinha, né? A meta de 2020 é sobreviver. Emagrecer ficou para 2021. Exatamente. Então vão surgir os lanches, aqueles que a gente não faz no dia a dia, vão. E é interessante que algumas mães me procuraram sentindo culpa. Porque elas falaram assim, eu tinha estabelecido que videogame era só final de semana. Eu tinha estabelecido que quando terminasse as atividades escolares, podia ficar 1 hora com coisas de internet depois, né? E hoje eles estão ficando mais. Olha, nós precisamos nos flexibilizar até com nós mesmos. A gente precisa parar de ser carrasco, sabe? E colocar culpa, carregar culpa, porque a gente não está conseguindo fazer com que os nossos filhos cumpram tudo aquilo que a gente acha que eles devem fazer pro bem deles. Então, tudo bem comer um brigadeiro fora de hora, tudo bem jogar um pouquinho de videogame a mais, eu sempre jogo junto, né? Eu sento e canto junto com meu filho, danço com ele. Manter uma coisa muito importante, que eu vou falar agora porque eu tenho medo de me esquecer, e isso é extremamente importante. Não desconectar as minhas emoções do meu corpo. A minha emoção é uma parte de mim, é uma dimensão minha. O meu corpo físico é outra dimensão. A minha espiritualidade é outra dimensão.
Como é que eu continuo conectada com o meu corpo? Eu preciso cuidar do meu corpo. O meu corpo precisa se mover. Antes eu saía de casa, ia para o trabalho, subia a escada, descia a escada, os meninos corriam no parque, e agora? Né? Como que a gente faz? Vai de cada um, porque assim, olha, alguns profissionais médicos dizem que sim, e outros profissionais médicos pedem um certo mais, um cuidado a mais. Mas se você mora num lugar tranquilo, a rua está vazia, você pode sair aí no início da noite, final de tarde, quando não tiver ninguém na rua, para sair com o seu cachorro, né, com o seu animal, dar uma volta no quarteirão, não precisa ir para uma praça, porque a gente não pode aglomerar, não pode haver aglomeração de mais de 2 pessoas nas ruas, né? Então não precisa ir para uma praça, para um parque, mesmo porque os parques, graças a Deus, estão fechados para as pessoas tomarem consciência, né, da gravidade da Sim. situação. Então, dê uma volta no quarteirão, tome um sol que você nunca tomou antes, né? Faça uma atividade ao ar livre, se você puder. Se você não puder, todos os profissionais, uma coisa linda que está acontecendo, gente, nesses dias de recolhimento, é o amor pelo outro, é a solidariedade. Sim. Então, os profissionais psicólogos estão disponibilizando atendimentos gratuitos. E eu quero falar agora dos profissionais. Os profissionais nutrólogos e nutricionistas estão disponibilizando dietas divertidas para as pessoas fazerem, né, nesse período. Como que as pessoas têm acesso a esse tipo de serviço que você acabou de falar, doutora? Esse atendimento virtual ou por telefone de psicólogos, essas dietas, como que eles fazem para ter esse acesso? Na verdade, hoje nós vamos usar em nosso favor as redes sociais. Os nossos atendimentos, hoje Goiânia começou a atender ontem. Goiânia foi a última cidade a entrar no projeto do Instituto Entrelaços, lá do Rio de Janeiro. Foi a psicóloga Jaqueline Amaral que trouxe esse trabalho para Goiânia. Nós nos reunimos junto com ela, um grupo de acho que 11 psicólogos, e dividimos os plantões. Um Então, nós abraço para a fazemos doutora Jaqueline, uma grande um amiga. beijo, Jaque. E aí nós dividimos os plantões a cada 3 horas. Né? Então, a cada 3 horas tem um psicólogo de prontidão, ele fica com o seu celular em casa, e o número central é desviado para o celular, para o aparelho do celular daquele psicólogo, e ele faz esse atendimento. Então, o acesso, como é que eu faço para saber esses números? Costuma ser através das redes sociais, a gente está divulgando. Nós começamos a divulgação ontem, né, aqui em Goiânia. E qual Então, que é eu o vou, nome do instituto? então, assim que terminar a live, eu vou divulgar no meu Instagram. Eu nem divulguei no meu Instagram ainda, né? Com o Ótimo. número de telefone. Vou passar para o senhor também, para o senhor fazer a divulgação no seu Instagram, tá Que bom. bom? E aí a gente faz divulgação através do WhatsApp, dos grupos familiares, né? Que a gente tem, os tantos grupos que a gente tem. E aí, esses outros serviços de nutrólogos, nutricionistas, educadores físicos, professores de universidades, de escola, disponibilizando videoaulas, disponibilizando cursinho, aulas de cursinho, preparação para o Enem. Isso tudo a gente encontra na internet. Na verdade, a gente forma uma rede de apoio, uma teia de amparo. Então, a gente vai falando uns para os outros e divulgando, fazendo a divulgação do bem. Deixando de divulgar as notícias que não são verdadeiras, né? Que estão aí para espalhar o pânico, o medo, o desespero, e divulgando, fazendo propagar as notícias do bem, é uma corrente do bem, tá? Então, assim, eu peço perdão porque eu não decorei o número do telefone e eu esqueci de pegar e anotar para falar. Mas eu vou divulgar lá aqui no Amor no Céu, vou passar para o senhor divulgar nas suas redes também, tá bom? E a gente vai. As pessoas já começaram a ligar, mesmo com a divulgação ainda começando, as pessoas já começaram a telefonar. Teve um caso de uma pessoa que estava com crise de choro, e aí 7 minutos da ligação foi só escutar aquela crise de choro daquela pessoa. Tem gente que diz assim, eu tô com o meu filho sozinha em casa, e eu não sei se eu vou ter o que comer para ele amanhã. Né? Tem gente, lá no Rio de Janeiro, a gente teve experiência de pessoas das favelas ligando, porque eles vivem uma realidade muito cruel, né? Porque eles são muito afetados financeiramente por essa crise. Então, olha só, nós temos que ser gratos pelo alimento que nós temos dentro de casa, porque os vulneráveis, as pessoas que precisam das doações, tiveram as doações recolhidas. Doutora, porque... a Maria Rita já até colocou aqui, acredito que seja isso, SOS Apoio Emocional, 99372-2986. Vou repetir, 99372-2986. Para quem precisar de um apoio emocional de qualidade, é só ligar.
A partir das 10 horas da manhã até as 22 horas, de domingo a domingo. Ah, ótimo. Doutora, eu queria agradecer, já tem quase uma hora que a gente está falando. Nossa! Não, mas foi ótimo. Seguinte, quero poder tratar desse tema em outras oportunidades com a senhora. Claro, estamos aqui. Acredito e torço, como todos torcem, com muita fé em Deus, de que esse isolamento social, esse confinamento vai se encerrar próximo, quando de fato nós tivermos, através das autoridades de saúde, autoridades competentes, indicativos de que nós estamos seguros. E aí nós vamos, com esse sentimento, com esse princípio que você tanto falou e falou de forma muito clara, que é o da solidariedade. Isso. Nós tínhamos deixado isso um pouco de lado, e essa quarentena, esse momento, tem demonstrado isso das mais variadas formas, dentro da família, com os amigos, com pessoas que você nunca viu através das redes sociais, crescer em toda a sociedade brasileira um sentimento de muita solidariedade, de carinho, de afeto, de respeito ao próximo. E é com esse sentimento que nós vamos enfrentar o depois da manhã, porque o amanhã é a pandemia, mas o depois da manhã é a reconstrução de um país, é a reconstrução das nossas vidas, da nossa cidade, da economia, do nosso emprego, é a realização dos nossos sonhos. E para isso, nós vamos ter que ter muita autoestima elevada, solidariedade, apoio e orientações de qualidade como a da senhora, tá certo? Nós vamos precisar buscar os recursos que já existem em nós, eles já estão aqui. Hoje eu estava com uma paciente lá no Hospital das Clínicas, porque o ambulatório, os hospitais não pararam, né? Então fiz meus atendimentos lá. E foi indicado para fazer indução, para ela começar o parto normal. Ela entrou em desespero. Não dou conta, vou sentir dor, eu quero cesariana. E eu fui conversando com ela, buscando uma força que existia dentro dela que ela não sabia. Então esses recursos a que o senhor se refere, ele já está dentro de nós. E nós vamos usá-los em nosso favor, em favor de uma sociedade muito mais justa, uma sociedade muito mais integrada, uma sociedade muito mais amorosa, que pensa muito no outro, no coletivo. Essa é uma oportunidade muito rica. Nós precisamos, antes do senhor encerrar, eu só queria dizer que a história lá do mudar as nossas crenças, né? Então, em vez de falar assim, olha, eu estou confinada, é quarentena, ok, esses são os nomes que nós estamos usando, mas vamos pensar que nós estamos recolhidos em nossa casa, acolhidos no nosso ambiente de amor, acolhendo as nossas demandas emocionais e afetivas e também as daqueles a que amamos. Que percepção interessante, doutora. Obrigado. Faz a gente refletir muito, tá certo? Obrigado, de fato, por essa oportunidade. Agradeço a todas as pessoas, foram dezenas de pessoas que nos acompanharam. Peço desculpa por aqueles que não podemos responder. Agora, eu vi a participação de muitos homens aqui, dizendo, ajuda a mulher em casa nos afazeres domésticos, que a quarentena vai correr bem. Vamos seguir a dica, tá certo? O Cláudio Laval falou isso, o Sebastião falou isso, e isso é bom, tá certo? Pastor Lourenço mandando um abraço. E, de fato, você tocou em algo que a gente precisa, neste momento, reconhecer. E nós temos dons, nós temos valores, nós temos qualidades que vieram de Deus, que desde quando nós nascemos, nós as temos. Nós precisamos agora reconhecer que nós somos seres valiosos, temos muita qualidade e somos importantes para nós mesmos, para o círculo de pessoas que convivemos e para a nossa sociedade. E é com esse espírito que eu, e sei que a senhora e vários outros, se não todos que estão nos acompanhando, vamos seguir a vida, trabalhando, eu em especial como vereador, na conclusão do meu mandato, nos representando muito bem. Obrigado, muita doutora. Gratidão no seu trabalho, viu? Obrigado. Com muito afeto, com muito orgulho e com muita honra que eu compartilho as coisas que o senhor compartilha, porque são notícias verdadeiras, construtivas, e a gente vê que o senhor está ali trabalhando em nosso favor. Então, vamos ser gratos a essas pessoas que estão no front, né? Como o seu trabalho, cuidando dos nossos interesses, né? Obrigado, doutora. E é isso que nós vamos continuar fazendo, buscando cada vez mais verbalizar o sentimento da sociedade goianiense, buscando ações concretas que apresentam e reconhecem que existem problemas, mas qual o caminho a seguir? Não é só jogar pedra, dizer que está o caos, que está faltando isso, está faltando aquilo. Sim, disso todos nós sabemos, mas como seguir adiante com uma qualidade de vida melhor? Esse é o propósito
que me fez entrar na política, é o que me move a continuar na política. É fazer da nossa vida uma vida melhor, com mais oportunidades na nossa querida Goiânia para todos nós. É o futuro que eu vejo, um futuro de muitas oportunidades, de boas oportunidades, com muitas bênçãos de Deus na vida de cada um. Doutora, muito obrigado, agradeço a participação de Gratidão, todos. vereador. E vamos falando mais e espero que essa quarentena passe rápido. Durante ou após quarentena, nós vamos ter outros ricos momentos como esse. Um E abraço, nós muito estamos obrigado. aqui, aqueles que quiserem mandar suas dúvidas por direct, eu vou responder a cada uma com muito carinho, muito Que bom. afeto, viu? Se o senhor quiser me mandar as perguntas, eu respondo cada uma delas, tá? Tá, E se Joana. tiverem dúvidas, se for necessário, a gente faz uma outra live, só respondendo as Sim. perguntas. A gente está aqui para servir vocês com muito amor, viu? Obrigada a todos pela participação. Obrigada, vereadora Andreia Zeredo. Uma honra o seu convite, uma honra poder fazer parte do seu trabalho. Muito obrigada. Eu O que senhor está de agradeço. parabéns. E não preocupa de não ter respondido, não, porque eu acredito que de uma forma tão informal, mas tão acolhedora, você falou com propriedade, dando dicas, orientando como a gente passar por esse período, que eu tenho convicção que você falou para cada um que fez pergunta, para cada um que participou e para cada um que precisava levar e ouvir essas boas mensagens suas, tá? Um grande abraço, fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Um beijo, até a próxima. Como a internet teve problema de novo, você que me chamou, você que encerra a live, tá joia? Ah, tá. Deixa eu descobrir como é que faz isso.